O Marcelo Freixo sempre brinca quando ouve essa história. Teve lá um prêmio mesmo que os jornalistas decidiram. Ele fala, ele é bem melhor que o Maluf, é mais ativo que o Tiririca, por aí vai. A concorrência ajuda a que a gente possa ter um pouquinho de espírito público reconhecido, não é nada mais do que isso. Agora, para além de tudo que você possa juntar ao longo da vida como título, como diploma, como honraria, o que vale mesmo é aquilo que você é. E a gente é o que a gente faz com o que fizeram de nós. E eu, no que tenho de bom, de que possa prestar na minha personalidade, na minha maneira de ser, devo muitíssimo ao Colégio de Aplicação. Momentos difíceis, estava pensando hoje cedo, relembrando. Em 1969, que ali também no currículo tem uma malandragem, né? Que eu mesmo inventei. Para a gente não falar direto que está coroa, velho, a beça, a gente bota assim, Chico Alencar, que nasceu em meados do século passado, né? E mais, nós todos que nascemos na segunda metade do século passado, temos algo em comum. Vocês nasceram você nasceu quando? 2005, é isso? Que absurdo! Mas olha, nós todos que estamos mais vividos temos algo em comum com a turminha que senta aqui, não vai sentir nenhuma dor nas costas. Somos todos do pós-guerra. É mais uma razão para a gente lutar para que não haja uma terceira guerra mundial. Antigamente se falava, sou do pós-guerra. Todos continuamos sendo do pós-guerra. Aquela guerra mundial, você já quer perguntar? Peraí, começou bem. Meu último nome é Alencar. De repente a gente é primo, eu sou seu tio-avô e nem sei. Depois, no final, vamos conversar sobre isso. De onde veio o meu Alencar, de onde veio o seu avô, bisavô, devemos ser parentes, sim. Muito bem. Aqui no Colégio de Aplicação, quando eu estudei no ensino médio, vindo do Pedro II, e antes do Colégio São José dos Irmãos Maristas, ali na rua Barão de Mesquita, que nem existe mais, o prédio, agora ficou tudo lá na usina, não é? Mas aqui no Colégio de Aplicação a minha cabeça se abriu para o mundo. Tanto que eu, junto com vários outros colegas, decidimos reabrir o Grêmio Estudantil, dar uma ativada nele, e nesse mesmo ano o Grêmio foi fechado por ordens superiores e eu e mais alguns colegas fomos expulsos. Não porque fizemos bagunça, fizemos alguma coisa errada, tumultuamos, roubamos alguma coisa, nada disso. Fomos expulsos porque tínhamos ideias políticas que eram proibidas naquele tempo. Naquele tempo da ditadura, que começou há exatamente meio século atrás, 50 anos atrás, pensar era praticamente proibido. Então a gente vivia uma contradição. Os professores excelentes do Colégio de Aplicação daquela época estimulavam a gente a pensar e a ter uma visão crítica. A gente tinha aula de sociologia, tinha aula de filosofia com a saudosíssima Lélia Gonzalez, tínhamos aulas de geografia muito humana, tínhamos aulas de história, muito bacana. Só que quando a gente tentava colocar aquilo na prática, através de atividades do Grêmio, até festival de música, não podia. Tinha um decreto governamental que dizia que estudante só podia estudar. Decreto 477.
E quem fosse além disso, corria o risco de ser expulso não só dessa escola, mas também ser expulso da rede escolar. Ficava impedido de estudar por 3 anos seguidos. Uma coisa de louco. E aí eu, expulso, tive que conversar com o reitor da UEG, João Lira Filho, que hoje virou nome de um pavilhão. E ele, muito severo, eu me lembro direitinho, numa sala ali em Laranjeiras, perto do Largo do Machado, tinha um predinho, não sei se ainda pertence ao UERJ, onde o reitor, o magnífico reitor, ficava instalado. E minha mãe chorando, como é que pode ser expulso de um colégio normal? Isso em agosto de 1969, e eu estava na 3ª série do ensino médio, 2º grau de então. Era uma injustiça, um absurdo. E o reitor falou: olha, meu filho, você é subversivo, tem ideias estranhas, isso não é compatível com a nossa ordem democrática, então a expulsão é irreversível, mas nós vamos dar uma chance para você se recuperar. Você pode tentar se matricular em outra escola, não pública. Aí você está vetado. Isso é a decisão do presidente da República. Até eu tenho que me submeter a ela. Mas não vai ficar 3 anos impedido, não. Você é órfão de pai, pobre e tal, então a gente vai dar a chance de você seguir na sua vida estudantil, mas, por favor, abandona a subversão, o socialismo, o comunismo, essas coisas muito feias, muito horrorosas. Bom, por sorte, também na Tijuca, sou tijucano, o Colégio Israelita Brasileiro, Sholem Aleichem, que já também acabou, né? Através do seu diretor, que era professor também do Pedro II, Moisés Genes, que era um homem mais à esquerda, digamos, me chamou lá e falou: ó, você pode se abrigar aqui, como os outros expulsos. Concluir aí o seu 3º ano, depois você faz vestibular e tal, e então eu consegui sobreviver. Curiosamente, eu ia fazer também vestibular de comunicação na USP em São Paulo, e era muito amigo dos padres dominicanos, quase virei um, graças a Deus não, por isso que minha alegria é ter 4 filhos, então o voto de celibato seria difícil suportar, né, Cristina? E olha que eu sou bem educado, contido. Bom, o exército tomou de assalto o convento dos dominicanos, no bairro das Perdizes, em São Paulo, onde eu já estava hospedado. Eu tinha ido para um encontro de estudantes em Curitiba, não cumpri a determinação do magnífico reitor de então, continuei fazendo com muitos outros subversão, isto é, tentando fazer o Brasil se livrar dessa ditadura, na nossa fraqueza de jovens estudantes. E aí que eu desembarquei na rodoviária de São Paulo, já tive que sumir do mapa. Me restou o outro vestibular para o qual eu tinha me inscrito, que era de História na Federal Fluminense, que foi uma universidade que menos sofreu com cassações de professores, porque se os estudantes eram expulsos, os professores também. Muitos eram aposentados precocemente. O próprio Fernando Henrique Cardoso foi aposentado na USP antes da hora. Era a forma do regime tirar pessoas que incomodavam um pouco no plano dos pensamentos. Naquele tempo, o que valia era o argumento da força, e eles atuavam sobretudo contra quem tinha a força dos argumentos. Página infeliz da nossa história, né? Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Mas olha, apesar de todos esses percalços, o colégio de aplicação me marcou muito, ele me abriu para o mundo. Aqui também eu tive a minha primeira paixão para valer, não correspondida. As mulheres são todas umas ingratas. A Regina Lemos, que vocês lembram no acidente da TAM,
Saiu de São Paulo para o Rio, abriu o reverso e caiu lá em cima de São Paulo mesmo, na cidade. Tem anos isso. E a minha querida amiga, depois Regina, jornalista, feminista, escreveu um livro, foi até um best-seller, 10, 15 anos atrás, chamado A Idade da Loba. Ela faleceu, mas era uma grande paixão. E aí, olha só, meninada, a gente quando queria conquistar alguém, sabe o que fazia? Vamos estudar Guimarães Rosa juntos? Oh, que fofo, né? E difícil. Vamos ver o Manifesto Comunista de 1848? Ah, tá lá na sua casa, de tarde, quando sua mãe sai para trabalhar também. Mas a gente ia pelo menos até a terceira parte do manifesto. Então havia um ambiente de muita efervescência. Descobri o mundo, descobri a paixão, descobri os desencantos amorosos. Deixei de me apaixonar por professores, porque a minha primeira paixão mesmo foi a dona Elza Campos, também falecida ano passado, diretora do colégio do mesmo nome, ali na rua Antônio Basílio, onde eu fiz o jardim de infância. Olha que absurdo, eu, com 5, 6 anos, completamente apaixonada pela professora loura, dona do colégio, que não me deu bola. Só porque ela tinha 40 anos e eu tinha 6, 7, onde já se viu? Preconceito, né? Quanto os mais novos. Mas essa história nossa que confunde a ânsia política com o afeto, com o sentimento, foi muito entendida aqui no Colégio de Aplicação. Era um colégio em cada aula, em cada atividade extraclasse, que compatibilizava pensamento, estudo e vida. Então toda vez, ou que eu ia lá, primeiro ano meu no Colégio de Aplicação era aqui embaixo ainda, do lado do antigo Instituto Lafayette, que hoje virou Fundação Bradesco. Como eu era também da Juventude Estudantil Católica, eu volta e meia atravessava a rua e ia para os fundos da Igreja dos Capuchinhos fazer reunião com a garotada lá e descobri que Jesus Cristo foi o primeiro subversivo. O que nos consolou foi, quando fomos expulsos, foi saber que se ele fosse estudante, teria sido expulso também e teria sido perseguido por aquele regime tão cruel, tão discricionário, do qual nos livramos, embora haja outras formas de controle das mentes, dos desejos em voga no mundo hoje. Então o Colégio de Aplicação é muito marcante e tem a ver, claro, com a história da educação do Brasil. Por isso eu fiz questão de trazer aqui algo que é fruto do Colégio de Aplicação e desse meu tempo. Eu estou tendo algumas alegrias aqui intelectuais esse ano, desde o final do ano passado. Primeiro, um livro que eu escrevi, eu depois virei um professor que escreveu livros. Um livro que eu escrevi em 1986, daqui a pouco vocês vão achar que eu tenho um século de vida, né? Estou falando de tempos bolorentos, de Dom João Charuto. Em 1986, o Brasil deu um passo adiante para esse processo que ainda não está terminado de democratização da sociedade, que foram os debates sobre uma nova lei geral do país, sobre uma constituição nova para o país. Eram as eleições para constituinte. E eu, como professor, fiz um livro infantil chamado Passarinhos e Gaviões, que deu o maior pé. Funcionou muito. Teve, sei lá, mais de 150 mil exemplares vendidos. Os professores de boa cabeça, suponho, adotavam, discutiam com os alunos. No mundo da fábula, né? Eu sou da roça, filho de uma paulista de Santa Rosa do Viterbo, que ninguém sabe onde fica. Uma vez eu fui no programa do Jô, que é lá em São Paulo, falei, não, minha mãe é de Santa Rosa de Viterbo. Aí aquela plateia com um cara assim de, onde fica isso? Eu falei, pertinho de Inhumirim, num cavalinho trotão você chega em meia hora, saindo de Cajuru e ninguém nada. Eu falei, região de Ribeirão Preto.
capital do café, Califórnia brasileira. Bom, eu sou filho de Santa Rosa de Viterbo e de Alto Longá, que também ninguém sabe onde fica, lá no Piauí. Olha que curioso, como todos nós somos um pouco fruto do processo social histórico em que a gente vive. O Brasil transitava de um país muito rural para um país mais urbano. Eu, carioca, nascido na então capital federal, sou filho de um piauiense nordestino, daquele cabeça chata que vem para o Sul Maravilha tentar melhores condições de vida, de Alto Longá, com uma paulista do interior. E na barriga da miséria eu nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Bom, a Constituinte discutiu tudo isso. Foi um Brasil bonito, um tempo bacana. Acreditem, 15 milhões de brasileiros assinaram, botando o título de eleitor, um monte de detalhes, emendas à nova Constituição que estava sendo elaborada. E eu pude escrever esse livro, que não era esse aqui. Qual é a alegria de agora? A Editora Moderna decidiu relançar, reeditar, com atualização, claro, me deram texto para dar uma atualizada, e virou não uma fábula da Constituinte como era, mas uma fábula da democracia, com uma edição, né, graficamente muito mais bem acabada, bacana. Eu trouxe até uns pouquinhos que eu tinha aqui para vocês. E como o mundo gira sempre, e ano passado, em junho, eu vi em Brasília e aqui no Rio, com a vantagem de, sendo deputado, ter ido em algumas manifestações, e acreditem, não levei nenhum cascudo, nem nenhum show. Claro que tinha gente que olhava, esse cara, poder, né? Poder tem que ser contestado sempre. Mas esses movimentos me impressionaram muito. E eu botei a cachola para funcionar junto com outras pessoas sempre e produzi esse livro que estou relançando aqui na minha casa, chamado A Rua, a Nação e o Sonho, uma reflexão para as novas gerações. E olha, uma coisa na vida que eu sempre procurei manter, não é fácil. A gente vive num mundo muito materialista. Compro, logo existo. Eu sou o que eu consumo. Não é meio assim que funciona? Os valores espirituais para mim são muito importantes. A Cristina, que é minha amiga de infância, que também transita nessa área num outro plano, eu sou bem cristão, com todos os meus pecados. Estou muito animado que veio um Papa aí agora, por sinal chamado Francisco, que tem a cabeça mais aberta, felizmente, embora as instituições e igrejas sejam muito pesadas, né? Às vezes se envolvem em interesses muito escusos. Ao longo da história, o ser humano já se matou e cometeu as maiores atrocidades em nome de Deus. Eu teimo em cultivar a fé, em buscar esses caminhos da mística e também em função de um episódio meio barra pesada, que acontece com todo mundo na vida. Comigo não foi o único, nem foi o primeiro, mas foi o mais recente e mais pesado. Um belo dia, há 1 ano e meio atrás, eu vou fazer um exame de rotina para ver como é que a máquina está funcionando e pum, detecta-se que eu estou com 95 de obstrução aqui nas veias que irrigam o coração e que bombeiam o sangue para o resto do corpo. Bom, tive que fazer uma revascularização miocárdica, tira a veia daqui, põe aqui, tira daqui, põe, foi bem grandinha. Mas, graças a Deus e à ciência médica e ao Sistema Único de Saúde, acreditem, normalmente parlamentar, quando só fez, corre lá para o sírio-libanês, né, para os dor da vida. E foi a terceira, as outras foram menores. Eu fiz uma cirurgia no antigo Iaserres, foi demolido. Fiz no Miguel Couto uma vez, estava com dor de cotovelo, deu um problema sério aqui, tive que operar, saudoso doutor Neiva Monteiro. E agora, né, no Instituto Nacional de Cardiologia. A recuperação é penosa. Primeiro que você tem que ficar 3 meses dormindo só de barriga para cima, porque
põe uma motosserrazinha aqui no peito e abre lá. Um amigo meu cardiologista, ele me contando antes da operação, eu falei, rapaz, você quer deixar que eu não durma até o dia? Para com isso, dispensa os espelhos. É muito simples, aí o seu coração para um pouquinho, e depois eu falei, ué, e como é que volta? Não, aí dá um choque, eu falei, e se faltar luz? Aí resolvemos parar o assunto, que não era nada agradável. Bom, muito bem, a recuperação leva meses, né? Você tem que se adaptar. Então todo dia eu acordava muito cedo, porque dormia também cedo, e começava a meditar. Como minha mãezinha tinha falecido pouco tempo antes, depois de uma longa e generosa vida de 96 anos, e no sepultamento dela, lá no interior, umas senhoras, que eu nem suspeitava que eram amigas dela, pediam para rezar o terço, e para eu puxar a primeira parte, sabe aquelas 10 Ave Marias de cada trecho? Ave Maria cheia de graça, aí todo mundo responde, Santa Maria, Mãe de Deus. Aí eu comecei a pensar nisso, em cada frase dessa, Ave Maria, cheia de graça, o que é a graça, né? O Senhor é convosco, o que é Deus conosco? Entusiasmo, a origem da palavra, é Deus dentro da gente, Tel, e por aí foi. Pai Nosso eu também já tinha, que é a oração mais conhecida e mais universal até entre os cristãos, e aí cometi, afinal, aproveitando a convalescença, o tempo dito à toa, que às vezes é o mais útil, e fiz esse livrinho que eu trouxe aqui para vocês também, Orações do Coração. Rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, no mundo de hoje. E olha, eu digo que toda essa produção intelectual, digamos, eu devo ao Colégio de Aplicação. Tinha um jornal do nosso Grêmio, cadê o Mateus? Chamado A Roda. E sabe quem era o editor? Um dos caras que virou um dos maiores jornalistas aí, tanto do Globo quanto da TV Globo, Rosenthal Calmon Alves. Ele era o diretor, ele era colega nosso também, diretor do jornal. Outro dia eu encontrei no avião, ele morou nos Estados Unidos muito tempo, já está bem calmo, né? Eu até tirei uma onda, poxa, você tem quanto? Estou com 62, você está parecendo mais velho que eu, hein? Estou todo costurado aqui. Mas era um barato, fomos lá na casa do Chico Buarque fazer uma entrevista com ele, menininho ainda, o Chico tinha o quê? 20 e pouquinhos anos. Ele falou um monte de coisa sobre a peça que ele tinha acabado de escrever, chamada Roda Viva, e o jornal A Roda tinha furos de reportagem. E ali eu escrevi também uma crônica sobre um livro que me marcou, que eu li aqui, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E olhando os livros que eu recebi de herança do meu pai, que faleceu quando eu era muito pequeno, tinha 12 anos, 13 anos, eu vi que tinha lá um livro outro chamado Infância, do Graciliano Ramos, dedicado ao meu pai. Eles eram amigos lá nordestinos, devem ter tido contato aqui. Então, eu escrevi um artigo no jornal A Roda sobre uma crônica, né, sobre os nordestinos sofridos, sobre as injustiças sociais no Brasil.